Salve Maria Santíssima. Alguns enganos que se pode ter acerca da vida celibatária. Um deles é a pessoa achar que a vida celibatária é a pessoa anular a sua vida afetiva. Ou então viver uma vida frustrada porque, por exemplo, não conseguiu namorar ninguém, não conseguiu casar, não conseguiu se realizar na vida. E por isso, após muitos fracassos, a pessoa, depois de uma certa idade, vai ser celibatária. Logo, a pessoa mais feia, menos que tenha menos sucesso na vida, perspectiva, ou então alguém mais antropocêntrico, né? Essa pessoa vai começar a ter como ideal de vida ser celibatário. Já que eu não quero me incomodar com o casamento, ou então eu não dou conta de me incomodar com a paróquia, porque a paróquia, afinal de contas, vai ser um incômodo, vai ser um atrapalho, ou então não tenho saúde física para isso, não tenho saúde emocional, psicológica, não tenho saco para isso. Então não quero ter me trancar numa vida religiosa, não quero me trancanfiar numa paróquia, não quero ter responsabilidade de uma família, então sobra para mim a vida celibatária. Isso seria um grande engano. Isso seria a caricatura mais terrível de uma vida celibatária. Mas também, isso o celibatário que não é sacerdote, certo? É esse celibatário que eu me refiro. Mas também o celibatário sacerdote. O celibatário que é sacerdote, né, a pessoa não pode pensar assim, ah, poxa vida, o celibatário, ele vive uma vida aonde ele não sente nenhum desejo. E quem vai ser celibatário é porque a pessoa não sente nada. Os seus afetos, sentimentos, emoções cessaram. Houve ali uma mágica, ou uma graça especialíssima, e ele não sente mais nada em relação a nenhuma tentação acerca da castidade. Ou então, aquela pessoa despreza o matrimônio. Ou então, a pessoa diz que aquela pessoa, ela de fato não vive o celibato. Ela finge que vive o celibato, mas na verdade ela pula a cerca do celibato de vez em quando. Então é impossível viver o celibato. É um engano acerca do celibato isso. Ou então ela toma remédios farmacêuticos ou remédios naturais para viver o celibato. Tudo isso é uma caricatura do celibato. Ou então a pessoa ela é mal-humorada, ela é chata, ela é doente, ela é frustrada, porque ela vive o celibato. Tudo isso, repito, é caricatura, é um esqueleto, é um espantalho mal feito, de mau gosto da vida celibatária. Alguns dizem, mas como alguém consegue viver sozinho? Como alguém consegue viver sem ter uma vida conjugal, sem ter a intimidade? Alguns dizem essa expressão, intimidade sexual com outra pessoa, já na vida adulta. Como alguém pode se imaginar ficar adulto, amadurecer e talvez morrer sozinho? E nós começamos a elocubrar mil e uma situações.
como se nós pudéssemos dar garantias da nossa vida, como se nós pudéssemos dar seguranças da nossa vida, como se nós fôssemos os autoprovidentes, né? Não, eu vou garantir a forma que eu vou morrer seguro. Então, se eu me casar, então eu vou morrer com várias pessoas do meu lado, todos vão me dar uma guarida, uma proteção, muito amor. Eu vou ter bastante dinheiro, eu vou ter bastante saúde, muita proteção. Não, nós criamos muitas ilusões. Seja ilusões de uma vida celibatária, ilusões do matrimônio, ilusões do sacerdócio. Nenhum estado de vida, seja o celibato, o celibatário, né? Seja o que é chamado ao matrimônio, ao sacerdócio, aquele que é chamado à vida religiosa, ninguém pode, ao ser chamado aquele estado de vida, aquela vocação específica, assumir uma ilusão. As ilusões, óbvio que vêm, os sonhos que são belos vêm, e às vezes existem sim aqueles sonhos e são reais dentro daquela vocação, são concretos, o mistério dentro daquela vocação. Mas nós devemos ter cuidado para não fincar os nossos pés em uma areia, porque vem a tempestade, vem os ventos e tudo se esvai. Então é um grande perigo alguém dizer assim, não, eu desprezo o matrimônio, eu desprezo o sacerdócio, eu desprezo a vida religiosa e por isso vou ser celibatário. Ou então o sacerdote dizer, eu vou ser sacerdote e por isso também celibatário, né? Vou ser sacerdote e por isso celibatário, repito, e por isso eu não me imagino casado, eu não gosto, eu tenho repugnância pelo matrimônio. Tudo isso seria algo equivocado. Você olhar com repugnância, com certo desprezo, tão belo sacramento. Mas nós vemos essa imaturidade em muitas pessoas. A busca da falsa segurança, a busca de autoprovidenciar esse porto seguro no dinheiro, nas pessoas, em buscar uma paz naquilo que é externo, nos afetos dos outros. Claro que essas coisas secundárias, elas são necessárias, elas não são em si ruins, mas o nome diz, elas são secundárias. Elas não são o centro, elas não são essenciais. Elas não devem centralizar a nossa vida. A vida celibatária é esse abandono nas mãos de Deus. E como toda vida vai ter os percalços, as tentações, as lutas, as desordens que precisam ser vencidas, purificadas, canalizadas, ordenadas, que não é desordem, né? Na vida matrimonial também, na vida do sacerdote, que também é celibatário, né? Claro, tem realidades e realidades, uma ou outra, e já são poucos, né? Que há sacerdotes que não são, mas são realidades mínimas, né? Mas no geral os sacerdotes são celibatários, né? As exceções que não são, né? Mas no geral, a Igreja Católica Apostólica Romana é essa realidade do celibato dentro do sacerdócio. E é dessa que eu estou falando. E existem os leigos celibatários. E a gente precisa entender essa beleza, que para o mundo é um escândalo, para o mundo é algo, mas como pode? Isso é loucura, isso é sem sentido, isso é absurdo.
que está te impedindo de casar? É frustração, é medo, é trauma? E a pessoa não entende que maior que trauma, maior do que medo, maior do que outros amores, é o amor maior que atrai. Claro que um celibatário pode se apaixonar ao longo do caminho que ele está trilhando. Claro que a pessoa pode ter desordens, tentações inúmeras. É óbvio, crises interiores, dúvidas. Isso é normal demais. É um caminho de discernimento. Sacerdote também, uma freira, uma carmelita, assim como uma pessoa que está casada há muitos anos passa por esses percalços, quem está noivo, quem está namorando. A pessoa não virou um anjo, continua tendo um corpo que é sensível, tem as emoções, as reações, as coisas que é própria da nossa condição limitada. Então é um pouquinho aqui falando sobre isso. A gente vai falar um pouquinho mais sobre a questão do celibato, tá bom? Apenas eu comecei a dar algumas pinceladas. Um abraço.